Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Hoje vamos dar uma olhadinha o que são estruturas de repetição. As estruturas de repetição são muito utilizadas em scripts, em programas em Python, né? Elas são basicamente um conjunto de comandos, né? Uma sequência de comandos que dão mais movimento aos nossos programas, aos nossos scripts. Elas permitem que uma determinada ação ou um conjunto, um bloco de ações seja repetida uma certa quantidade de vezes. Essa quantidade de vezes pode ser determinada ou indeterminada. A determinada é aquela que eu sei, eu vou repetir 5 vezes, né? Ou seja, n vezes. Eu sei exatamente a quantidade de vezes que eu vou repetir. A gente chama isso de repetição determinada. E quando eu não sei, né, a quantidade de vezes que eu vou repetir, por exemplo, eu me submeto aí a uma variável externa. Por exemplo, eu vou recebendo números até que o usuário digite um código específico, por exemplo, um número negativo, né? Então, a partir daquele momento, né, eu saio deste laço de repetição. A gente chama de laço de repetição, né? Então, isso seria uma estrutura de repetição não definida ou indefinida, ok? Um exemplo, né, poderia ser testar entradas de dados e pedir que o usuário repita até que um determinado valor seja digitado, que nós já mencionamos isso, né? Então está aí o exemplo para vocês. Vamos analisar a seguinte situação. Você, né, teria que desenvolver, né, um script, um programa em linguagem Python, né, para ler 5 números inteiros. Por exemplo, a idade, né, das pessoas, né, que trabalham com você ou seus colegas, né, que estudam com você. E ao final desta entrada de dados, então são 5 entradas, ao final você vai calcular a média dessas idades e vai mostrar a média de idade dessas pessoas, tá? Um programa, um script normal, né, poderia ser esse daqui, ó, que esse script seria válido, né? Então eu leio lá 5 idades, guardo cada uma em uma variável, né? E no final calculo a média, né? E mostro, né, basicamente o valor da média no final, ok? Então é uma estrutura sequencial, né? Começo e termino. Só que, se vocês notarem, né, existe uma parte aí do código que sempre faz a mesma coisa, né? Existe ali uma repetição, né? A gente pode entender que esta parte, né, que é a entrada de dados, né, que seriam aí as 5 idades, é uma mesma ação, ele repete a mesma ação. Então, neste caso, a gente poderia automatizar aqui, criar um loop de repetição e guardar essas informações aqui da melhor maneira possível, né? Mas não haveria necessidade, por exemplo, de criar 5 variáveis, de fazer aqui 5 vezes a mesma operação de entrada de dados e assim por diante. A gente poderia otimizar o nosso código. Não que a execução não vá fazer 5 vezes. Sim, ela vai fazer. Mas a codificação a gente poderia otimizar um pouco mais, né? 2 exemplos aqui de otimização disso em linguagem Python. A gente vai aprofundar este tema e aprender um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, mas é apenas para a gente entender aqui. Então aqui, por exemplo, seria a mesma coisa, né, que eu fiz aqui. Vejam, aqueles 5 comandos aqui, né, eu estou fazendo uma única vez aqui, estão vendo? E aqui eu estou agregando, somando, né, já as idades que eu vou pegando de uma a uma, né? E aqui seria o loop de repetição, né? Desculpe, eu estava mostrando na tela ao lado ali. Então, esta codificação aqui, né, este script aqui, é a mesma coisa, ele faz a mesma coisa que este script inicial faria. Aqui, se vocês observarem, eu só tenho um comando de entrada da idade, né? E tenho um comando a mais aqui que ele vai somando, né, as idades, que é basicamente o que se faz aqui, né, na somatória das idades, né? É isso que ele está fazendo aqui, só que ele está somando de uma em uma, né? Poderia fazer de uma outra forma, né? Aqui eu utilizei o comando for. Poderia fazer de outra forma? Sim, utilizando, por exemplo, o comando while, né? Nós vamos ver nas próximas aulas esses 2 comandos. Aqui, né, mais ou menos a mesma coisa, tenho que agregar uma variável a mais aqui, né, que seria o nosso flag, né, ou seja, a bandeirinha que vai identificando se nós já atingimos o nosso limite ou não. Ok? Então por hoje é isso, e vejo vocês na próxima aula, falando um pouquinho mais agora sobre esses comandos, o comando for e o comando while. Vamos falar primeiro do comando for. Até lá, tchau!